A sala onde o podcast foi gravado tem uma luz quente com cenário de fundo na tonalidade marrom. O cenário é composto por um tecido com formas geométricas e uma esteira de palha no meio. Na frente do cenário está o apresentador Jean Matheus, homem negro com bigode e cabelo crespo curto com as pontas descoloridas. Usa camisa marrom, um brinco de búzio na orelha e uma pulseira de búzios no pulso. Ele está no centro da tela, sentado na frente do cenário, centralizado com a esteira de palha. Na frente dele tem uma superfície de madeira e um microfone. Ele segura uma ficha na mão e está com os braços apoiados nesta superfície. A comunidade é a luz guia da tribo. É onde as pessoas se reúnem para realizar um objetivo específico, para ajudar os outros a realizarem seu propósito e para cuidarem umas das outras. O objetivo da comunidade é assegurar que cada membro seja ouvido e consiga contribuir com os seus dons que trouxe ao mundo, da forma apropriada. Sem essa doação, a comunidade morre. E sem a comunidade, o indivíduo fica sem espaço para contribuir. A comunidade é a base na qual as pessoas vão compartilhar seus dons e recebem as dádivas dos outros. Sobon Fussomé. As memórias nascem desses encontros. A sala onde o podcast foi gravado tem uma luz quente com cenário de fundo na tonalidade marrom. O cenário é composto por um tecido com formas geométricas e em cima do tecido tem 3 esteiras de palha, uma no meio e 2 nas pontas. Tem uma mesa de madeira no meio com uma esteira de palha passando por cima da mesa. Na mesa tem um bule e 3 xícaras esmaltadas, branca e vermelha. Ao redor da mesa estão sentados os participantes. Do lado direito está sentado o entrevistador Jean Matheus, homem negro, cabelo crespo curto com pontas descoloridas, com uma camisa marrom claro e uma calça bege. Do lado esquerdo estão as 2 entrevistadas, Jordana Cavalcante, sentada mais ao fundo, mulher negra, cabelo grande e cacheado castanho escuro. Mais à frente está sentada a outra convidada, Madalena Raposo, mulher parda, cabelo curto loiro e ondulado. Ambas estão com camiseta vermelha. Salve, salve comunidade! Esse é o nosso primeiro episódio do podcast Eu Não Sou Daqui, Memórias em Movimento. É um podcast que vai falar sobre memórias e território, né? E a transversalidade do território que influencia a nossa memória, né? E como nossas memórias também influenciam no território. Eu estou aqui hoje com 2 convidadas que eu admiro muito. A Madalena Raposo, que é atriz, professora, psicopedagoga, articuladora cultural, casada com artista folclorista, coordenadora da trupe Artimanhas, grupo de teatro amador. Teatro de circulação que localiza-se no bairro Cidade Jardim, especialista na área de contar histórias e na formação de artistas, realizando cursos, oficinas de alfabetização e letramento, oficinas de contação de histórias, de teatro, psicomotricidade, brinquedos e brincadeiras, de cantigas e danças folclóricas tradicionais do norte de Minas, e palestrante para arte educadores e agentes culturais, além de capacitações em artes cênicas e consultorias para agentes e gestores de cultura. Os trabalhos são embasados na cultura regional do norte de Minas, na cultura barranqueira da Bacia do Médio São Francisco. Há 3 décadas, venho realizando sonhos neste lindo cenário que é o Rio São Francisco e sua história. Estamos aqui também com a Jordana Cavalcante, piraporense, neta de Dona Vitória e seu Jaime, filha de Rose e Kleber. Cresceu entre a Pio XII, Vila Branca e Nova Pirapora. É da primeira geração de sua família nascida fora do sertão baiano. Doutoranda em Antropologia Social pela UNB e colaboradora da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, em Brasília. Pesquisadora com interesse na área de relações raciais no Brasil, territorialidade e gênero. Hoje desenvolve pesquisas com as famílias que migraram no Médio São Francisco, do estado da Bahia para Pirapora no século XX, e a formação dessa cidade norte-mineira a partir desses fluxos e trânsitos. Então, gente, esse podcast, né, ele tem o objetivo da gente falar, né, trazer as memórias de vocês, as memórias das famílias de vocês, e como que, de algum modo, o território onde a gente está, né, uma cidade ribeirinha, influenciou no surgimento, né, na criação dessas memórias. Então, eu queria que vocês me falassem, né, as memórias que vocês têm mais antigas daqui, que aconteceu, uma memória afetiva antiga de vocês, se vocês são daqui, né, se a família de vocês são daqui, de onde que veio, por que que chegou aqui. E eu queria começar com o Madá.
Você pode me falar, Mara, como que sua família chegou aqui, né? Bom, eu tenho pai e mães vivos de 92 anos, tenho 12 irmãos, então acho que nós vamos ficar conversando aqui até meia-noite. Não, sobre memória antiga afetiva, é um leque, né? Uhum. Mas pensando aqui agora, acho que as pioneiras mesmos é de quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, que lá em casa nós somos todos, a diferença de idade é 1 ano e meio para cada um, no máximo 2 anos. Era assim, ó, um no colo, na barriga, um no pensamento e o outro nos ovos. Então, é assim, a filhinha mesmo, são 12 filhos, um atrás do outro. Eu sou a quinta. Você é a quinta né? filha. A quinta filha, então, nós somos 8 mulheres. E aí, memória mesmo, antigamente, que eu tenho 55 anos, e na minha época, nós moramos na roça, até o primeiro, completava 7, 8 anos, ia para a cidade fazer a primeira série sem nunca ter pegado no lápis. Aí o outro completava 7 e juntava com ele. Aí foi indo. Depois acabou que a família inteira foi para a cidade, todo mundo estudou, formou. Né? E aí, essa memória antiga minha de 5, 6 anos, é quando meu pai, sempre trabalhando muito, trabalhava com gado, trabalhava com comércio, trabalhava com tudo na roça. E aí ele chegava tarde, né, cansado de cavalo, tomava banho, jantava, sentava no banco e a gente vinha com a bacia de água quente para massagear os pés dele, porque ele estava cansado da botina. Então, tinha sempre uns 6 pequenos lá, massageando, estourando os dedinhos, cutucando os filhos unhas, todos fazendo uma massagem fazendo massagem nos pés dele para amaciar na bacia, né? Aquela bacia mesmo de lavar roupa, de água morna. E às vezes ele sempre contava as histórias. Na verdade era tudo mentira, mas ele contava como se tivesse acontecido com ele. Tipo assim, ó, aconteceu dele brigar com um porco do mato. Aí o porco saía correndo que nunca mais apareceu. Ele contava histórias pra gente acreditar que tinha acontecido com ele. Naquela época, a gente apreciava as histórias por ouvir, por apreciação mesmo, entretenimento. Só que hoje, depois da gente adulto, a gente reconta as histórias entendendo que era o jeito que ele tinha de entreter aquele tanto de menino. Sabe como é que é? Sim. 50 anos atrás, 12 filhos pequenos. Faltava tudo, só não faltava comida, porque na roça sempre tinha tudo e ele era o dono da venda, né? E você, Jô, qual sua história, sua memória mais antiga, assim, o que essa memória representa pra você? Nossa, posso falar 2? Com certeza! Eu acho que a primeira memória é da minha avó abrindo um baú que ela tinha num quartinho no fundo de casa, né? E ela sempre ia lá pegar alguma coisa e quando a gente estava lá, eu e meus primos, ela abria e mostrava pra gente o que tinha. Era basicamente o registro da vida de todo mundo. E ela sempre ia contando, explicando de onde a gente tinha vindo, por que eles tinham parado ali em Pirapora, né? E essa é uma coisa que fica muito na minha cabeça, assim, sempre que eu penso em memória afetiva da minha infância, eu lembro dessa cena dela abrindo esse baú e mostrando, assim. Eu sempre brinco que ela, pra mim, era a maior arquivista que eu já conheci, sabe? É uma coisa muito importante, assim. E a segunda é o São Gonçalo, que a gente ia desde pequenininho. E eu lembro que passava, a gente não tinha carro, né? Então ia todo mundo pra casa da minha avó, e a gente saía muito cedo para ir pro São Gonçalo, e o pessoal ia passando de carro, assim, dava para levar 2, levava 2, dava para levar 3, levava 3, até o momento que a gente chegava na casa que ia acontecer, e passava lá o dia inteirinho, comendo, conversando. Na promessa do São Gonçalo, né? Porque uma promessa de São Gonçalo, ela começa, tem horário para começar, mas não tem horário para terminar, né? E eu lembro de comer muito, assim. Sim, é muita fartura. Nossa, e as velhas, toma minha filha, toma isso aqui, não sei o que, não sei o que. Eu acho que são 2 memórias que são muito fortes, assim, pra mim. Quando eu penso nisso, assim, as mais antigas, as mais afetivas, são essas. E ela, falando da memória de São Gonçalo, eu lembrei de mais uma memória importante também, eu era pequenininha. Sobre folia de reis. Meu pai sempre foi cabeça de folia, né? E aí
as folias circulavam de casa Daqui em de casa. Pirapora, Não, Madá? é na região de São Francisco. Na região de São Francisco, aí sua família veio pra cá. Mas veio de um por um. De um por um, né? Eu fui a segunda que vim. Aham. Aí, das 12, eu fui a Das segunda. 12 você foi a segunda. Né? Mas hoje já tem 5. Aham. Meu pai era folião, então as folias circulavam o dia inteiro. Aí passava de madrugada na casa da gente, e tava todo mundo dormindo. Aí quando a folia chegava, era aquele silêncio absoluto, e a gente acordava com o canto de reis, né? O canto do santo. Uhum. Aquela coisa, aquela contrição. Só que a gente acordava, a gente estava dormindo com o olho fechado, outro aberto, e querendo esperar a folia. Então, quando a folia chegava na casa, a folia acordava a gente cantando um versinho para cada morador. E aí cantava para o pai, para a mãe, ia cantando para os filhos. Só que lá em casa era tanto filho, e a gente não perdoava se esquecesse o nome da gente. Aham. Só que esquecia, tinha gente mais. Os foliões não lembravam de tanta gente, eles salpicavam aqui o taco. Nossa, a gente não conformava que não lembrou meu nome. Isso é mais uma memória cultural, né? Sim, com certeza. E o que essa memória representa para vocês? Madá, Jô, o que essa memória, o significado dela, né? Como que ela contribui para o que vocês são hoje? É o valor que eu dou a todo tipo, toda modalidade artística, cultural, que eu hoje identifico, né? Que a gente aprende a identificar o que é cultura. Muitas vezes eu estava fazendo um teatro de rua, por exemplo, em Belo Horizonte. Aí o povo fala assim, ô povo besta. Mas para mim aquilo ali era meu trabalho, coisa mais linda. Aí alguém que é passando de moto, gritando, xingando a gente nem enxerga, né? Só que eu consigo identificar o valor cultural de cada um. E a Folia de Reis sempre foi presente na minha vida, e hoje meu irmão fez uma monografia, quando ele fez um trabalho ele é formando de história, ele fez uma monografia que ele catalogou 100 grupos de teatro de Folia de Reis folia em São Francisco. Tem grupo de mulher, de folionas, tem grupo de criança, e tem grupo de idoso, tem grupo de gente só de acima de 80 anos, tem todo tipo de grupo. Uhum. E ele catalogou mais de 100 grupos na região, que São Francisco é um território enorme, né? Um município enorme. Então, assim, a Folia de Reis é presente até hoje. Eu vou atrás de Folia de Reis. Uhum. Dentro de sua família, então, tem essa tradição. Tem a tradição de Folia de Reis. E meu irmão, por exemplo, depois de velho, ele já tinha 50 anos, ele virou luthier. E aí ele produz aquelas violas caipiras. Ai, coisa mais linda. Ai, depois eu vou passar o contato dele aqui. Vou querer sim. Ele põe na internet. Uhum. E você, Jô? O que você acha que isso contribuiu para o que você se tornou hoje, né? Nossa, eu acho que tudo, assim. Essas memórias que eu falei são memórias muito, muito íntimas e muito familiares, né? E elas fazem parte de toda a minha identidade, assim. Tanto esse movimento, né, da curiosidade, de saber a história da nossa família, né? E, enfim, de estar ali no meio, nas relações com outras pessoas, no São Gonçalo e toda essa coisa. Eu acho que isso forma muito a identidade de quem a gente é, né? A identidade que a gente tem, assim. Então, sempre que eu penso nas coisas que me formam enquanto pessoa, eu não consigo pensar essas coisas fora desse lugar, né? E aí é muito isso, tem muito a ver com território, né? São memórias de território que são muito familiares, né? E ao mesmo tempo elas são vividas com outras pessoas, né? Então quando eu penso no lugar delas, é esse lugar, assim, é da identidade, é aquilo que me constitui a ponto de sempre me lembrar quem eu sou, de onde eu venho, sabe? Eu acho que é isso, me lembra quem eu sou e de onde eu venho, me lembra meu tamanho no mundo, me lembra meu corpo no mundo, me lembra meu trânsito no mundo. E tudo isso vai compondo, assim. Não tem como, né, a gente guardar essas memórias, né, memórias afetivas, sem essa memória estar de forma direta ligado ao lugar onde a gente vive. Verdade. Não é? E assim, eu fico muito curioso, Jô, que
Foi por isso que eu te convidei também, Madá também. Mas você tem um estudo, né, sobre migração, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como que isso surgiu? Foi por causa desse próprio contexto familiar, né? Essa curiosidade de saber de onde a família vem? Não, foi muito isso, né? Tem uma cena muito engraçada que no São Gonçalo de 2022, uma senhorinha que ela era muito amiga do meu avô. Eu estava começando a desenhar, assim, essa pesquisa de forma mais consolidada. E aí eu cheguei no São Gonçalo e fui conversar com ela, fui conversar com todos os mais velhos que estavam ali. Porque eles conheciam a minha família, né? Me perguntando, cadê seu avô? Cadê sua avó? Cadê não sei o quê? E eu fui perguntar para eles onde que eu acho aqui o povo da Bahia que veio para Pirapora. Ela virou e falou: minha filha, aqui em Pirapora, se você não é baiano, você é filho de baiano ou neto de baiano. Com certeza. Entendeu? E é isso, nossa, isso deu uma virada, assim, na minha cabeça, porque é isso, a gente cresce tendo isso como o nosso mundo. Então, acho que a gente acaba não refletindo tanto, quando a gente está muito imerso nisso, sobre o sentido dessas coisas, né? Como que uma pessoa diz, e é isso que a gente vive, que numa cidade onde se você não é baiano, você é filho de baiano, você é neto de baiano. Uhum. Né? E aí, pra mim, isso sempre... isso, essa é uma coisa que me compõe, mas que eu comecei a ter um olhar mais crítico, mais direcionado, né? A partir desses encontros, assim. E aí, eu acho que vem muito, né, eu trago a minha avó, e eu coloquei isso até na apresentação, porque é isso, é essa primeira identidade que a gente tem. Porque o que a gente tem, né, de memória enquanto filhos e netos e bisnetos desses migrantes é uma coisa, né? A gente escuta várias histórias, todos os amigos dos meus avós, dos meus tios, todo mundo era da Bahia, né? Às vezes a pessoa ia para Juazeiro se casar e voltava para Pirapora, assim. E essas memórias compartilhadas ali na minha família e nas famílias que conviviam com a gente eram muito diferentes das memórias institucionais que Pirapora tem, do discurso sobre a cidade, né? Eu sempre tive muita curiosidade em ficar pegando aqueles livros, né, que lá em casa também tem, que minha mãe guarda, sobre a história da cidade, e eu ficava, gente, mas se tem tanta gente de fora que trabalhou para a construção dessa cidade, tem tanta coisa, por que essas pessoas não compõem a história dessa cidade? Aí pro YouTube, a mesma coisa. Você não via a cara do piraporense e da piraporense no que tem ali de registro audiovisual, né? E quando as pessoas me perguntavam, mas Pirapora, isso fica onde? Eu falava, na beira do Rio São Francisco. Ela me mostra. Quando eu ia mostrar, o que estava ali exposto era muito diferente, muito distante dessas memórias que eu tinha, né? Que estavam para além da minha família, estavam em bairros inteiros, sabe? Estavam na cidade inteira. E eu ficava, gente, mas que discrepância é essa, né? Entre um discurso oficial e a história das pessoas, as histórias das pessoas, né? Exatamente. E como que vocês entendem a relação entre as diferentes memórias aqui na cidade? Como que você entende, Bom, Madá? norte de Minas, igual assim, as pessoas se confundem. Assim, às vezes no telefone, a pessoa diz, você é baiana? Eu disse, quase, eu vou descer no Rio, já eu chego. Porque minha mãe e meu pai mesmo saindo de São Francisco, cansou de viajar no Benjamin para Bom Jesus da Lapa, para Bahia, né? Então, assim, o Rio São Francisco passa no meu quintal aqui, mais de 300 quilômetros, que é a cidade de São Francisco, o rio passa no quintal da minha mãe. Então, assim, a relação é muito próxima mesmo, né? Eu moro aqui na beira do rio, a casa da minha mãe na cidade é na beira do rio, e a roça onde nós moramos é 50 quilômetros de São Francisco e falta água. Por exemplo, você abre poço artesiano e não dá em água. Eu então, falo assim, pode continuar. Não, pois sobre Pirapora, essa região toda entre Pirapora e Bahia é interligada em absoluto, que até meio sotaque, assim, meio o tom. Sim, né? o tom, A gritaria o doida. sotaque. Eu falo essa relação que Jô trouxe, né, de existe uma memória institucional e uma memória que é compartilhada pelas pessoas. Como que vocês enxergam isso? Existe algum certo, alguma disputa de narrativas? Como que vocês enxergam essa questão
da memória aqui no nosso território, em Pirapora? Existe isso ou não? Eu penso que falta mais registro. Falta mais registro, mais exposição de memória. Eu sei, ela sabe, ela pesquisa, ela busca. Os antepassados a gente está sempre escutando, mas parece falta mostrar para o mundo, né? Que às vezes o povo realmente, a gente fala do Benjamin, muita gente que está em Belo Horizonte não conhece o Benjamin, não sabe a história do Benjamin, um exemplo, né? A gente fala dos índios cariris, assim, que índio? Já teve cantor de vir aqui e falou assim, essa aldeia aqui é uma aldeia, né? Por quê? Porque é da história distorcida e acaba eles não vêm a fundo. Foi uma aldeia, mais de 100 anos atrás, né? Então parece que falta expor a história. De certa forma, algumas coisas são esquecidas, né? Sim. E eu acho que isso é muito intencionado, assim. Eu não acredito que as coisas aconteçam, sabe? Gratuitamente. Gratuitamente, não. E é isso, esse processo de imersão na pesquisa me fez reparar que é isso. As memórias da cidade, as memórias populares, elas não alcançam a institucionalidade. A institucionalidade, ela tem um discurso sobre a cidade, né? E é um discurso muito problemático, inclusive. Né? Se a gente pensa... Eu ouvi ao longo da minha vida várias histórias sobre as mulheres de Pirapora no carnaval. Né? Mulheres que estavam próximas a mim, o que elas passavam, situações... Né? Porque todo mundo fica, Pirapora, cidade do carnaval. E as memórias que essas mulheres me compartilhavam comigo, elas eram também muito diferentes, sabe? Porque uma coisa é você ter uma cidade conhecida como a Moreninha Molhada do São Francisco. Outra coisa são as mulheres desse território que estavam ali experimentando o que eram ser mulheres naquele território, sabe? Assim, dadas como disponíveis e todas essas coisas que eu acho que são ainda muito reforçadas na cidade, né? E as pessoas estão transitando pela cidade e criando a cidade, construindo a cidade de uma maneira que extrapola, sabe, todo esse discurso institucional e hegemônico. Então, acho sim que existe um discurso hegemônico sobre Pirapora e que é um discurso que vem das elites. Assim. Eu acho que não tem como fugir disso, né? De quem tem o poder, de quem tem a caneta. E tem uma diversidade, uma complexidade de discursos riquíssimos que vem das classes populares, né? E que ele é sublimado em nome desse discurso oficial. Então, tanto que todas as vezes que eu me deparo com discursos oficiais sobre Pirapora, sobre imagens sobre Pirapora, eu não me enxergo naquilo ali. Parece que a história é mal contada, né? Parece que é uma história mal contada. Que não quis ir na raiz da questão. E tem isso, tipo, né? Assim, ouviu-se falar e cada um foi no interesse. Ou então, o turista que vem é em busca de um interesse pessoal, particular. Tem essa questão, para conhecer a nossa história. Então, a gente fica forçando, levando a história, através do teatro, através da música, através da contação de história. A gente tenta... disseminar, né? Mas é difícil. Mas não existe. Sim. Nós somos piraporenses. E aí tem essa questão, né, de a memória, ela é muito pessoal, né? Ela é coletiva, ela é construída ali de modo coletivo, mas a instituição, né, ela consegue, de algum modo, moldar a parte da história, né? Porque a memória é uma coisa, né? E você guarda a história ali da sua memória, né? No seio familiar. Mas a instituição vem e molda a história. Né? E existe, assim, essa disputa de algum modo. Não sei se vocês percebem se existe essa disputa, se não. Né? Como que as pessoas que estão na parte popular mesmo lidam com isso. Se elas se preocupam de que a memória delas... está sendo preservada, está sendo transmitida ou não? Como que vocês entendem isso, assim, o cenário aqui em Pirapora atualmente? Eu acho que as pessoas, as mais velhas, as pessoas que estão ali, né, nos grupos tradicionais e fora deles, que estão no centro da cidade e lá para cima, são pessoas que se preocupam muito com memória. Assim. Muito, né? E fazer dessas memórias coletivas memórias pessoais também.
Né? Porque quando os nossos mais velhas contam histórias pra gente, elas estão compartilhando memórias. E essas memórias vão virar nossas memórias também, né? E elas são compartilhadas, assim, né? Entre o grupo. Então eu acho que existe um esforço, sabe? Pensando assim, né, nesse movimento. De você vai na casa das pessoas, elas têm muitas histórias para contar, elas têm muita disposição para contar isso. Elas abrem a casa, né, e falam, nossa, ninguém vai fazer isso, sabe? As pessoas não estão interessadas em fazer isso. É isso mesmo, são Não é? poucos de nós São que poucos estamos de nós que interessados em estamos manter interessados e em cultivar ali. essa história. Exatamente. Porque tem os vilões hoje, que é a internet, né? O vilão da cultura hoje, dessa cultura, é a internet, que está tudo tão acessível, tão avançado, que alguém agora quer estar sempre à frente, então não quer mais perder tempo indo escutar a história do Folião, aquela história de Folia de Reis, a história de São Gonçalo, a história do... Não é? Que falta recurso também, né? Para preservar essas Para memórias. preservar essas memórias, assim, os grupos são muitos, né? O trabalho anterior de vocês, daquele mapeamento, que eu achei incrível, aquele mapeamento que vocês fizeram, né, sobre cultura em Pirapora. E a gente vê tem muita coisa, mas as pessoas precisam também de recurso para manter aquilo ali. E não tem, né? É muito aos trancos e barrancos, é com muito esforço, é com muito suor, para tentar fazer as coisas, para tentar criar memórias coletivas, que eu acho que esse é muito o movimento de vocês, e eu já falo que eu sou muito fã. Mas falta, sabe? Falta esse... E é isso, falta esse reconhecimento público, de gestão e governo, sabe? Da cidade, do município, de reconhecer esses grupos, né? Como grupos que também carregam a memória da cidade, carregam a formação dessa cidade, sabe? Eu acho que é por aí, assim. Vocês acham que as memórias compartilhadas ajudam a desenvolver um sentimento de pertencimento? Eu acredito que sim. Por exemplo, eu nasci mais de 300 quilômetros daqui em São Francisco. Na verdade, 50 quilômetros numa roça depois de São Francisco. Aí vim para cá com 18 anos. Formei, quando a gente termina o segundo grau, a gente põe o diploma debaixo do braço e sai antes que vai leva, né? E eu cheguei, fui passar um carnaval, quando foi na quinta-feira, depois da quarta de cinza, eu arrumei o meu primeiro emprego e eu aposentei nele. Você vê, né? Então assim, ó, já apaixonei pela cidade que me deu meu primeiro emprego. E aí você já vai defendendo com garra mesmo. Não fala mal de Pirapora não, que Pirapora é boa. Interesse particular, mas só que você aprende a valorizar cada coisa que tá ali. Tipo assim, te amparou. Só que aí quando você faz um parâmetro entre Pirapora, margem do rio, 300 quilômetros depois, mais de 300 quilômetros, São Francisco, margem do rio, você vê que a cultura é a mesma. Só que quando você era criança, você não dava... Aquilo ali era uma rotina para você. E hoje você faz um estudo sobre aquela cultura de 50 anos atrás. Aí você fala assim, gente... Aí você tenta ensinar aquilo que você vem aprendendo ao longo do tempo. É uma disseminação mesmo da cultura. E esse pertencimento... Tipo assim, não é, além de ter me amparado, depois veio mais irmãs minhas e também aposentaram, inclusive no primeiro emprego de Pirapora, né? E não foi favor político, foi suor mesmo, suor e lágrima. E, então assim, você tem aquele pertencimento, tipo assim, eu hoje, para mim eu sou cidadão honorário de Pirapora, defendo Pirapora, moro em São Francisco, meus pais, minha família, já trouxe muitos daqui. Alguma contribuição eu hei de estar oferecendo para a cidade. Agora, nesse momento, eu acabei de chegar ali, né, eu fui contar a história do Rio São Francisco na Paz do Brutizeiro. Devia ter umas 60 pessoas. Era para ser 1 hora de história, ficamos 2h30. Porque foi rendendo. Então foi bom demais. Aí, os meninos da PAI, que meninos que eu falo, tem todas as idades, né? Tem até pessoas os alunos de 50 da PAI. anos lá e tal. Aí eles foram fluindo a ideia, que eu fui falando sobre a cultura barranqueira. Aí eu assim, eu fui com Jesus da Lapa, eu vi a Igreja de Pedra, eu vi isso. E vem contando, eu já passei não sei aonde. Tipo assim,
a memória já foi fluindo nas pessoas que estavam ali apenas para rir de mim. Então, assim, alguma contribuição eu hei de estar levando com a minha contação de história real. Que eu conto são histórias educativas, é um teatro educativo. Sim. A minha contação de história, mesmo quando eu conto um personagem folclore, eu estou focando no território daquele folclore, que eu gosto de trabalhar sobre a cultura regional da Bacia do Médio São Francisco, que é a que eu conheço, né? Que eu convivo, que eu estudo, que eu pesquiso. Uhum. Então, isso é um pertencimento. Sim. E você, Jô? Nossa, eu acho super que a memória coletiva ela cria pertencimento, né? Eu acho que tem exemplos muito simples. Sempre que a gente senta numa mesa de bar, a gente se reúne para comer, né? Com as amizades de Pirapora, a gente sempre vai ter alguma coisa comum ou várias coisas em comum, Uhum. né? Meus pais, eles têm em comum muito forte com os amigos deles a memória da enchente de 79, né? Então é uma memória compartilhada e que relembra para eles assim desse pertencimento territorial. E é muito engraçado que a gente vai rodando o Médio São Francisco lá para cima e o povo fala muito também da enchente de 79, né? Eu estava em Januária conversando com as pessoas mais velhas assim. E elas contando a enchente como uma coisa muito impactante na vida delas. Até hoje, né? Até hoje. E eu lembrando da minha família, falando isso, lembrando das pessoas, das famílias com quem eu dialogo em Pirapora, falando da enchente, eu falo, gente, olha como é que essa memória é tão forte, ela é tão impactante, ela mudou tanto a vida das pessoas, que ela virou uma memória compartilhada e ela também informa esse pertencimento história, ao território. né? Sabe? História com H maiúsculo. Então, é uma palavra que a gente fala, ou a gente, né, quando, no meu caso, eu fui para Brasília, né, e todas as vezes que eu volto e falo, gente, eu tenho que explicar pro povo o que é comborra, todo mundo ri, né, porque a gente tem a memória, a palavra é lativa, a memória é lativa às situações, e ela faz a gente não esquecer de onde a gente é. Eu acho que isso é muito massa. Gente, eu tô viajando aqui nas histórias de vocês, eu não sei nem o que puxar mais de assunto. Mas tem essas expressões, né, que a gente vai para um lugar e aí esse lugar tem falas diferentes, expressões diferentes, e às vezes a gente nem tem consciência de que a gente tem um sotaque, um jeito de falar. Sim. Tem essa questão do sotaque da Bahia, né? De, assim, quando eu vou viajo para outro lugar, alguém pergunta, você é da Bahia? Eu falo, não, é quase Bahia, mas não é a Bahia. Pula no rio, vai nadando. Pula no rio, vai nadando, chega lá. Na verdade, se daqui em Bom Jesus da Lapa dá 1.000 quilômetros, descendo pelo rio, é 50%. Sabia? É. Uhum. É por isso que faziam as viagens de vapor com tanta facilidade, ao invés de carroça, de burro. E vocês já andaram de vapor, assim? Porque tem essa questão dos símbolos culturais, né, de Pirapora, e provavelmente esse local, ele gerou muitas memórias para muitas pessoas, né? Pirapora, ela não tem como falar de Pirapora sem falar desse período da navegação. Vocês já tiveram alguma experiência em algum ponto turístico que é coletivamente compartilhado aqui em Pirapora? Eu já fiz o passeio até a Barra. Eu voltei. Apenas esse trajeto, que já foi de grande valia, uhum. Mas como foi muita farra, muito pagode, muito violão, então se não foi um estudo, que o meu desejo mesmo era descer, registrando tudo, aquele silêncio, escutando os pássaros, uhum. Aí eu não tive esse momento enquanto ele ainda estava navegando. Uhum. Mas eu tive o prazer de conhecer a viagem turística e não deu tempo de realizar esse sonho, não deu esse tempo registro essa pesquisa. Registrar o que eu desejava. Uhum. E embora meu marido, hoje ele tem 60 anos, aí ele já desceu para Bom Jesus da Lapa, numa comitiva, no caiaque, remando. Coragem. Aí foram 12 dias. Aí só fazia o trajeto de dia. Aí já tinha todos os pontos certos de parada, tem uns 2 anos. Parece que foi no meio da pandemia, por aí. Aí ele com 60 anos, vem remando de caiaque de Três Marias aqui.
Vem a equipe, geralmente vem 12 pessoas, já é uma turma. Que na verdade são várias turmas distintas. Várias turmas distintas. Tem uns só de jovens, tem outros só de idosos, tem uns que são uns 4. E aí ele frequenta uma turma, parece que são uns 10 ou 11, 12. E descem de caiaque e tem os barcos que vêm trazendo os mantimentos e a segurança, né? Se alguém der uma cãibra, pula para dentro do barco. E ele, depois de 60 anos, que ele começou a ter esse esporte, também tinha que trabalhar antes, né? Aposentou. Não podia se machucar antes, não, né? Toninho é corajoso, Nossa, viu? só que aí todo mundo fica bobo, porque às vezes os meninos de 20 anos cansa e pula pro barco e ele faz opinião. Assim, não, eu vou até lá. Eu assim, morre, mas morre com razão. E você, Jô, tem alguma memória, alguma história, assim, algum ponto turístico, alguma memória, algum espaço, assim, de Pirapora? Menino, eu andei no vapor 2 vezes. 2 vezes, era coisa da educação, minha mãe é professora, né, aposentando. E aí podia levar o filho, outra pessoa, e eu sempre ia com ela, assim. E eu lembro da primeira vez que eu subi, tentando com borra naquele barco, minha mãe, cadê essa menina? Eu subi e fiquei na frente, assim. Bom, e aí, no momento em que eu vi aquele rio imenso e aquela mata ciliar, assim, que é isso, é muito lindo e é diferente, né, do acesso que a gente tem aqui, mais facilitado que a praia, né? Quando a gente vai descendo ali e vê aquela coisa imensa, você fica, meu Deus do céu, sabe? Sem acreditar que aquilo existe mesmo, assim. E eu só ficava muito triste pensando que, gente, o vapor tá aqui, é um símbolo da cidade, né? E ele não tá acessível para todo mundo. Tipo, se a gente fosse ir por conta própria lá em casa, a gente não teria condição. E meu avô trabalhou na navegação, sabe? Então, se a gente pegasse a família, vamos todo mundo andar no vapor, não tinha condição. Não tem acesso. Porque era muito caro, sabe? Então, foi uma experiência, assim, que eu amei, assim. Nossa, faria de novo super. Essa incrível. análise você faz hoje, né? Essa análise financeira você faz hoje, adulta, não, mas eu né? pensava, que eu perguntava, quanto mesmo que é? Quando você era criança, você já tinha essa aí minha visão. mãe Por que não dá falava, pra todo mundo, né? porque, tipo, que é isso? Minha mãe, a gente morando lá em cima, se eu chegasse na escola e falasse, gente, eu fui andar de vapor, isso era uma coisa muito distante pra todo mundo na minha sala. Sim. Sabe? E é engraçado que isso é muito real. Tem alunos que vêm aqui na Biblioteca Tamboril e eles nunca viram o vapor, não sabem da existência do vapor. Tem alunos que nunca foram nem no Rio, né? E assim, não é uma cidade grande, né? Que as pessoas têm dificuldade de ir lá, mas é essa falta de sentimento de pertencimento, talvez, né? Ou de por algum outro motivo, as pessoas não estão ali convivendo, né? Não tá tendo mais esses momentos de comunhão na escola, né? De mapear o espaço, saber o que a gente tem, né? Que é coletivo, né? E é verdade, porque uma época que eu trabalhei lá na Cidade Jardim com ensino infantil, era o segundo período, 6 anos. Na época era o segundo período, 6 anos, agora já é menos. Aí, no dia do aniversário da cidade, naquela semana, nós fomos fazer um tour pela cidade. Fomos lá nas fábricas, no campo de avião que tinha, circulando e tal, e passando na beira do rio. E aí, eu chegava de manhã, eu punha os meninos, circulava e voltava. Aí quando voltou, que entregou os meninos para os pais, os meninos assim, mãe, eu viajei. Saiu do Cidade Jardim e veio no centro. E chegou feliz. Mãe, eu viajei, eu vi um rio. Aí teve um dia que a gente tem uma ilha, um lote ali na Ilha do Coqueiro, né? Aí eu levei uma mãe de um aluno meu, que ela estava lá em casa, eu levei ela lá na beira do rio, só para me entregar o barqueiro, uma coisa lá, né? Aí ela pegou assim, Madalena, você é rica, você tem um rio. A mãe de um aluno, você tem um rio. Na cabeça dela, eu tenho um lote, pedacinho, no meio de 3 quilômetros de ilha, eu tenho 10 metros ali, de frente. E na cabeça dela, o rio era meu. Né? Falta muita exploração mesmo, divulgação, conhecimento, explanação da cidade, que tem demais para mostrar. E esse entendimento de que os espaços, né, o meio ambiente é público e pode ser acessível para todo mundo, né? Existe muito essa coisa hoje de individualismo e talvez isso
esteja dificultando o nascimento de outras memórias, né? Memórias coletivas que vão provocar esse sentimento de pertencimento, de fortalecimento da comunidade, né? E daí vem outro desenvolvimento, né? Humano e tal, É verdade. né? Tem uma coisa também que eu acho que faz diferença, né? Que é essa lógica, o que é centro e o que está longe do centro. Né? Porque sempre que Pirapora vem, né, vem à mente pensar a cidade, quando eu converso com os meus amigos que moram mais para perto do centro, parece que são cidades em alguma medida distintas, assim. Porque é isso, ir para o centro, pra gente que mora lá em cima, ir para o centro é um evento. Uhum. Nós vamos descer lá embaixo. Que era isso, sabe? Então tem uma experiência, tem uma cidade ali pra cima que ela não tá colada nessa cidade ribeirinha, sabe? Que eu acho que ela tá mais próxima de quem tá aqui no centro, tá nos bairros mais próximos ao centro, né? Porque é longe, você pensa, sair do Zé Bichinho pra ir tomar banho nos eucaliptos, é longe, sabe? Então são poucas pessoas, assim, que tem essa coisa, né? De fazer isso, assim. Ainda falta a cultura de banhar no rio, né? O hábito de ir também. E eu acho que antigamente tinha mais. Né? Minha avó morava na Pio 12. Né? E o ônibus saía lá de cima, passava pela Pio 12, você via gente de tudo quanto é bairro e descia aqui para o centro e descia gente de todos os bairros. Porque, na verdade, hoje não tem mais. Esses residenciais são relativamente novos. Quando a gente fala 10 anos de um residencial, é novo. É novo. Né? A cidade tem 120, Uhum. 100 e quanto? 12, 13? 100 e tanto, 115 anos, vamos arredondar, tá? Acho que 113 anos. 14, né? 14. Então, assim, um residencial que tem 10 anos é relativamente novo. Então, já é esse povo que não teve a cultura de frequentar. O hábito, né? Ou estão chegando na cidade ainda. Os corres do dia a dia, mais o clima de 40 graus, Sim. mais a acessibilidade de condução, sempre foi ruim o transporte público. Eu falo isso porque eu já fiz um trabalho lá no Residencial São Francisco, mesmo nessa questão de bairros marginalizados. Tirou o povo, desembolou o povo do centro e jogou nas margens da cidade, então tem que levar assistência lá, já que afastou ele dos acessos. Por quê? O Léo Santana só veio aqui, na orla. Léo Santana não vai um exemplo, show grandioso mesmo, vem aqui. E nem todo mundo tem condições de vir até aqui. Questão ou financeira. Agora que está surgindo esse movimento de ocupar as praças mais de bairros mais distantes, né? Dos bairros periféricos. Então. Agora mesmo. Feirinha lá em cima. Feirinha lá em cima, que tá maravilhosa a feirinha. Muito boa mesmo a feirinha. Então, assim, teve uma época, eu também não gosto de entrar em âmbito político, mas teve uma época que teve aquelas tendas, a tenda que circulava. Nossa, foi tão bom, era cada final de semana em um bairro. Um movimento lindo, teve uma época de ação global, que era tudo, era cultura, era como chama? Gastronomia, era artesanato, saúde. Tipo assim, era. Então, assim, tem que voltar, porque esses movimentos tira o pessoal de dentro de casa e tira a meninada do celular, né? Integra a cidade. Integra, né? Memória coletiva integra. Seria isso. E aqui em Pirapora mesmo, tem, nossa, muito artista escondido, que podia estar distribuído nessas praças aí todas, né? Sim. Só que a arte não é barata. Você tem seu dia a dia. Então, você sacrificar seu dia para ir fazer a arte, você tem que repor aquele dia, senão você perde seu emprego. Então, você tem que ter uma maneira de financiar essa arte. E tem gente disposta a ir para onde ninguém quer ir, né? Tem gente disposta, não estou falando de mim, mas iguais a mim, são centenas, muitas pessoas que eu conheço, contador de história, tocador de violão, é gente boa demais. Grupo de dança aí, nossa, que dava para espalhar por essas praças onde ninguém quer ir.
né? Fazer um... E aí, gente, pra gente ir chegando já no final desse podcast, eu queria que vocês me falassem o que pra vocês significa ser de Pirapora. Ah, E aí, quem quer falar? É uma pergunta simples. É pergunta simples, mas às vezes não é tão simples, né? Mas ela é difícil. O que significa ser de Pirapora pra você, Madá, pra você, Jô? Pra mim é só gratidão. Com 18 anos eu consegui meu primeiro emprego e aposentei nele. Aí daí 3 anos consegui meu segundo emprego e aposentei também nele. Então, sou aposentada 2 vezes do meu primeiro e do meu segundo emprego. Fui recém-formada. Nossa Senhora, o que eu tenho que falar? Só defender mesmo. Defender Pirapora, né? Defender Pirapora com unhas e dentes. E eu gosto de Pirapora. Eu tenho gratidão por Pirapora. Eu amo Pirapora. Tá muito ligado, então, essa questão do trabalho, né? E Proporcionou também, trabalho. Esse relacionamento entre Pirapora e São Francisco, pra mim já é caminho de roça. Meus pais moram lá, então todo mês eu vou. Tem hora que eu penso, acho que eu vou lá amanhã. Quer saber? Eu vou agora que eu já conheço lá amanhã. Aí eu passo 3 horas dirigindo, tô lá. E além de gostar muito, muito de Pirapora, eu acredito realmente que Pirapora tem perspectiva, sim. Só tem que ter o direcionamento certo, pessoal da cultura, abrir os olhos, enxergar. Tem menino, lá no meu bairro, na verdade eu queria até consertar, porque na verdade meu bairro antigamente chamava Cidade Jardim, o Bom Jesus, né? Mas hoje é Bom Jesus. Nos registros é Cidade Jardim, porque já foi Cidade Jardim lá, é que você colocou Cidade Jardim. Mas eu moro no Bom Jesus 1. Inclusive, eu acabei de receber a certificação de ponto de cultura viva. Quero convidar todo mundo para conhecer. Já estou lá, tô deixando mais habitável lá o ambiente, porque eu já tinha um espaço. Aí recebi a certificação, aí estou aproveitando para fazer uns galpões, para receber todo mundo. Maravilhoso. Depois eu quero divulgar melhor, vou achar uma maneira de divulgar. E a ideia mesmo, esse trabalho de teatro, de contação de história, ao invés de eu estar de quintal em quintal, que eu inclusive tenho um teatro de quintal, que a gente que vai na casa do outro, ele pega meia dúzia de vizinhos, a gente bate um papo, fala uma gracinha, depois é assim. Eu quero trazer o povo para o Espaço Artimanhas. Para o espaço, né? Espaço Artimanhas. Tá vendo, pessoal? Espaço Artimanhas em breve vai estar ativo aí, né, Madá? Espaço Artimanhas, que é a sede da Trupe Artimanha, no bairro Bom Jesus, ali pertinho da rua 13 de Maio. E você, Jô? O que você acha, assim, o que se identifica por ser de Pirapora, né? Eu acho que ser de Pirapora é você sentir calor e saber onde você vai se refrescar. Tá? Gostei. A gente sempre fala muito, né? Pirapora é um território anfíbio. Eu acho que isso ensina muita gente a saber viver e transitar em todos os espaços. Porque a gente cresce sabendo viver e transitar na terra e na água. E eu acho que isso prepara a gente muito para o mundo, sabe? Para as relações no mundo, assim. Eu acho que a gente tem noção do que é ser piraporense quando a gente sai, né? Quando o povo não entende o que a gente fala, né? Quando o povo fala, uai, isso aí fica onde? Né? Mas eu acho que ser piraporense é isso, assim, é você sentir calor, você ter... Saber onde se refrescar. Gostei disso. Gostei disso. A gente tá aí. Eu acho que a gente tem um corpo aberto pro mundo, sabe? Pra experimentar o mundo. E a gente volta, porque não tem como não, a gente sempre volta, né? A gente sempre volta. Gente, muito obrigado, viu? Esse foi o primeiro episódio do podcast Eu Não Sou Daqui, Memórias em Movimento. Obrigado, Madalena Raposo. Obrigado, Jordana, Jô Cavalcante. Obrigada. Tá? Pessoal, os próximos episódios serão gravados, né? E vão ser publicados no YouTube e no Instagram, uma prévia também, né? Uma divulgação lá no Instagram da Biblioteca Tamboril. E eu só tenho a agradecer a vocês duas, né? Muito obrigado mesmo de coração por estar aqui hoje. E vou despedir declamando um verso de capoeira, né? Já vou me embora. Eu vou com Deus e vou com Nossa Senhora. Bom demais. Obrigado, gente. Obrigada. Só tenho a agradecer também, Jean, por nos receber aqui. Você está sempre me recebendo. Eu estou sempre aqui contando história para os meninos das escolas. É um prazer vir. Precisando, estou à disposição.
Aí eu Você quer falar alguma coisa, Ju? Não, só agradecer. Nossa, eu fiquei muito feliz. Tamboril é o sonho dos sonhos, né? acontece aqui, né? Nossa, tudo acontece aqui. Assim, o que vocês estão fazendo é incrível e é o que eu queria ter tido quando eu era pequenininha. Ah, E que vocês estão bacana. fazendo para os meninos que estão vendo. Obrigado, E Ju. olha, Jean, vocês abrem portas para mim, como contador de história, para tantos outros, para tantos escritores, para cada menino que sai de lá do Cidade Jardim, do São Geraldo, do Chequinada, dos residenciais, e chega aqui para ouvir a história nossa, ou para conhecer a biblioteca, ou para trocar um livro, e fica encantado com o trabalho. Isso aí é um abrir portas sem Criando limites, né? memória coletiva. Criando memória coletiva. Aí todos eles falam, agora eu vou voltar que eu quero pegar livro. Benza a Deus. Benza a Então, Deus. abençoada seja vocês, você, Rafael, os meninos, toda essa estrutura, graças a Deus que mantenha firme Amém. e que não se deixe perder, né? Amém nós todos. Só tenho a agradecer por tudo. Obrigada. Eu que agradeço. É isso, gente. Obrigado e até a próxima.